Primeiro eu vou explicar o porquê de estar fazendo evento como esse. Tá? Então, assim, eu tenho vários motivos para estar fazendo um workshop, um curso desse tipo. Primeiro que eu preciso capacitar os meus alunos que estão chegando à preta, estão começando a dar aula, estão começando a assumir turma, para que a qualidade se mantenha ou melhore. Na verdade, a gente espera que as futuras gerações nos superem. É isso? Só tem que estar melhor. Hoje em dia a informação está mais fácil, crescer e buscar mais informação com mais entusiasmo, com mais empenho. Então, primeiro é isso, capacitar a minha equipe de trabalho, compartilhar conhecimentos. Eu tive o privilégio de estar fazendo curso com o Gia Lopes recentemente, com o Pedro Gato, que é o cubano que cuida da seleção do México, que cuidava na época de 2008, agora só com a Maria Espinosa. E os cursos com o Mestre Kim também. É uma pessoa que está próximo, às vezes a gente esquece, mas é, sem dúvida, uma fonte de conhecimento muito importante. Por que compartilhar essa informação? Por que não guardar e falar assim, não, o pessoal do ataque vai saber e quem é de fora não vai ter acesso? Porque se o taekwondo melhora como um todo, e se a gente troca informação, é melhor para todo mundo. É ruim se vai um aluno fazer taekwondo em Realengo com alguém, chega lá, tem uma experiência ruim, tem uma aula ruim, ele não vai falar assim, o professor X de taekwondo é ruim. Ele vai falar assim, taekwondo é uma porcaria. Ele vai qualificar a modalidade e não o professor. O leigo faz isso. Então, assim, hoje em dia, eu não sei se vocês reparam, mas o judô não tem assim, equipe Santos de judô, equipe não sei, judô tal, judô isso. Judô é judô. O judô ele conseguiu um status pedagógico e de credibilidade tão grande, por conta do bom trabalho político e de organização, que você fala assim, judô, as pessoas já têm uma ideia de quem vai ser. Não, meu filho vai aprender a derrubar, a cair, vai ter um professor centrado, educado, responsável. O judô tem essa imagem. O taekwondo, ainda mais ou menos. Entendeu? E as pessoas ficam, é o meu taekwondo, o taekwondo fulano, o taekwondo tal, o taekwondo... Não, a gente tem que primeiro fortalecer o nome da modalidade para a sociedade. Depois a gente... E aí tem espaço para todo mundo. Qualquer escola boa que você vai dar aula de taekwondo tem tudo. Entendeu? Fazendo um bom trabalho, claro que a medalha olímpica ajuda. Mais mídia ajuda. Mas se você tiver um bom trabalho, mesmo sem mídia, você consegue ter vários alunos e você consegue ter um trabalho forte. Beleza? A gente vai começar com uma partezinha bem básica de didática. Eu sei que alguns aqui já são formados em educação física, outros são estudantes, e alguns não são da área de educação física, mas dão aula há muito tempo. Então, para muita gente, não vai ser novidade. Mas, por exemplo, digamos que o Roberto queira capacitar um grupinho deles. O grupo do Roberto. Ele veio aqui hoje, teve contato com o material, já está em PowerPoint, eu vou mandar para vocês por e-mail. Depois ele vai lá e reproduz para o grupo dele. Então, a maneira de estar passando a informação de uma maneira mais específica para o taekwondo. Uma coisa que eu gosto de falar também é o seguinte, eu fiz faculdade de educação física lá, junto comigo fizeram várias pessoas de taekwondo. Eu tive contato com aulas de taekwondo de gente que foi formada na mesma faculdade que eu. E eu vejo que pessoas fazem a formação, fazem a faculdade, têm um curso universitário e não conseguem fazer a ponte do conhecimento universitário para a prática da aula de arte marcial. Então, assim, o cara, na verdade, ele pega só o certificado. Então, a faculdade acaba valendo só, não, eu tenho diploma, e agora o CREF não implica mais comigo, ou então eu tenho diploma, o outro não tem, eu sou melhor. Mas ele não consegue fazer uma ponte e transformar aquele conhecimento em qualidade na aula dele. Isso por culpa do nosso ensino, por vários fatores, mas é interessante que a gente faça a ponte. Está vendo alguma coisa lá, a gente traz para a nossa realidade. Beleza? Então a gente vai começar, eu vou fazer essa parte que é básica, acho que até umas 11 horas, talvez um pouco menos. Depois a gente vai abrir para perguntas com relação a isso aqui, em relação a outras coisas, e a gente desce para a prática, e a gente vai o tempo todo prático e teórico. A ideia não é ninguém sair daqui suado, cansado. Eu já fiz curso com o coreano, com o espanhol, que nego pega a gente e desmeriga na parte física, com o americano também. Quem fez com o Gelop sabe que só o aquecimento dá vontade de ir embora. Mas a ideia não é essa, a ideia é a gente sair daqui sabendo um pouquinho mais, trocar, eu vou aprender com vocês também. E sabendo o porquê das coisas. De repente, uma coisa que a gente sempre fez, mas a gente não tinha, de repente, uma base teórica, e a gente já... Ou então, já tinha base teórica, já tinha a prática,
mas como ninguém falou daquilo, você fica ainda bem seguro, será que é isso mesmo? De repente eu falando aqui vai reforçar aquilo que você já acreditava. Beleza? Então vamos para a apresentaçãozinha. E agora a parte didática. Isso aqui serve para aula de qualquer coisa, não só taekwondo. F5. Bruno, vamos lá, isso aí é o que a gente vai ver agora. Tá? Vamos lá. Princípio básico, organização e posicionamento do professor, tom de voz e linguagem, execução do professor, métodos de ensino, rapidamente, estilos de ensino, alguns, os mais usados, e princípios disciplinares. Tá? Que vai estar sendo falado agora. Princípio básico. Aqui está dizendo o seguinte, só existe uma maneira de você fazer alguém fazer alguma coisa. É fazer com que a pessoa queira fazer. Então, assim, antigamente a gente fazia as coisas obrigado, não, tem que fazer, tem que fazer. Na verdade, você tem que despertar o interesse na pessoa. Você tem que encantar o aluno, você tem que fazer com que ele queira fazer o exame de faixa, com que ele queira competir, com que ele queira vencer, com que ele queira aprender. Né? Então, tornar a prática uma coisa mais encantadora, fazer disso um desejo dele. Tá? Não é o seu desejo de que ele vá competir. O desejo tem que ser dele. Se ele não quiser, não vai adiantar. E aí fala o seguinte, o que ele quer, o que nós queremos. Aí fala Freud dizia que só tem duas coisas movem o ser humano. A necessidade sexual e o desejo de ser grande. Então assim, é o desejo sexual, propriamente dito, e a vontade de ser grande. O John Dewey, que é um filósofo, educador norte-americano, fala que um pouquinho diferente. Ele já diz que é o desejo de ser importante. E o William James, outro psicólogo, diz que o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. Tá? Por que eu estou falando isso aí? Porque criança, né, isso fica mais claro, você trata a criança pelo nome, você dá um elogio, não é um elogio artificial, um elogio, a criança melhorou, você fala, pô, boa fulano, excelente, arrebentou, legal, ó, muito bom. Isso aí faz a criança entrar num estado de, nossa, eu sou bom, o que eu estou fazendo, e isso aumenta muito o prazer dela na prática. Eu já tive professores que era só se poaram, pô, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Claro que quando a gente chega no nível de exigência, a gente vai exigir o tempo todo. Mas se você não valoriza os progressos, a criança, principalmente a criança, ela para, ela sai. Tá? Aí, com relação a evitar a crítica, né? Então assim, eu tenho aluno, o ano está aí, é bom de falar os outros por trás, é uma dessa. Mas eu tenho aluno que quando ele vai ensinar para alguém, porque ele também nunca fez um curso desse, não é da área, mas uma criança chutou, né? Aí ele fala, ó, você não rodou teu pé, o braço está errado, a cabeça está torta, pô, o quadril está errado. Ele fala tudo que a criança errou. E aí? A criança fica se sentindo, né, sem habilidade, se sentindo, né, inapta, e você não deu a informação que a criança vai precisar. Entendeu? Então assim, vai corrigir, você não precisa falar do erro. Você fala o que tem que ser consertado. Então a criança errou um monte de coisa, mas ela não girou o pé de baixo, no Norte aqui, por exemplo. Os problemas, como a gravidade corta a gente de cima para baixo, os problemas vêm de baixo para cima. Então se a pessoa não gira o pé de baixo, ela acaba flexionando o joelho, acaba não encaixando o quadril, vai ter uma torção no tronco e a cabeça vai ficar torta. Se você corrige o pé, a tendência é você corrigir a cadeira todinha de baixo para cima. Então assim, é identificar qual é o erro principal e ir no erro principal, sem falar que está errado. Ó, você não rodou o pé de baixo, tá uma porcaria. Não, ó, gira o pé de baixo que vai melhorar. Ou então a criança, pô, bateu forte, boa, se girar o pé de baixo vai ficar melhor ainda. Entendeu? É esse olhar. Então, utilizar o incentivo antes da punição. Então, o ser humano trabalha melhor vislumbrando a possibilidade de um prêmio do que de um castigo. Quer ver uma coisa legal? Eu já fiz isso na época até inocente. Né? Tem muita gente ali que dá aula junto comigo, me ajuda, já ajudou. Aí você dá um pouquinho de autoridade para o aluno e você vê como o ser humano pode ser perverso. Teve uma época que o pessoal assim, errou, não fez certo, flexão de braço. Então a criança vai querer fazer o certo,
né, vai ter medo de errar porque senão ela vai ser punida, não é o caminho. Entendeu? Então assim, qual é o prêmio? Pô, vou dar uma medalhinha para a criança toda vez que ela acerta? Não, é elogio. Entendeu? E aí a gente pode ampliar o leque de elogios. Excelente, muito bom, espetacular, fantástico. A criança adora essas coisas. Adora, adora. Vamos lá. Aí a parte mais prática. Os alunos podem estar dispostos em coluna, isso aqui, para quem não é da área de educação física, eu já vi professores muito bons de arte marcial serem desqualificados por besteira. Então, assim, como é que serem desqualificados por outro porque tem um curso, tem a formação superior, e aí uma palavra errada que o faixa preta usa, às vezes a aluno do cara está toda certinho, mas o cara usa um termo e fala, pô, o cara não sabe nem a diferença entre coluna e fileira. Já vi isso acontecer. Então, assim, é bom que a gente use os termos adequados. Então, coluna, uma criança atrás da outra. Fileira, uma criança, um aluno, um ao lado do outro. Tá? Em círculo, vou fazer um círculo aqui mais ou menos. Em dupla, e aí tem o trabalho em trio. A trio pode ser em coluna, pode. Mas tem trabalho em trio que a gente deixa um no meio e dois convergindo, para trabalhar aqui e aqui. Trabalho, aí vamos lá, trio e quarteto, com relação ao posicionamento do professor. Não tem muito mistério não. Se está várias colunas, várias fileiras, você tem que estar à frente dos alunos. Tá? Você tem que estar de frente para os alunos. Então não tem mistério. Quando é que as pessoas costumam errar? Quando colocam em círculo. Quando ele coloca em círculo, as pessoas costumam errar esse detalhe. Porque em círculo, você tem que fazer parte do círculo. Se você fica no centro, fatalmente você está de... Voltou mais outro? Isso. Se você fica no centro, fatalmente você está de costas para alguém. Tá? E além de ser deselegante, você dificulta o entendimento. E se for criança levada, você corre risco de estar acontecendo alguma coisa ali sem que você veja. Beleza? Então, com relação a isso aqui, não tem mistério. Aí tem uma observação que eu vou fazer. Colocar os alunos em coluna. Você faz uma coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui varia um pouco da turma. Tem como você consegue trabalhar com 6, com 7, com 10. Mas o que você tem que saber é o seguinte: quanto mais criança, quanto mais aluno na coluna, mais tempo eles vão demorar até chegar a vez de chutar. É mais tempo para dar problema. A chance de um chutar o outro, um socar o outro, dar coordenado, pisar no pé, empurrar, aumenta. Quando eles chutam, vem o outro, já está andando para frente, a coisa fica dinâmica, esses problemas tendem a diminuir. E aí você vê mais facilmente também. Você coloca uma coluna muito extensa, você olha o daqui que está chutando, os dois de trás, que está lá no fundo, amigo. Você já perde domínio. Outra coisa, aí você coloca, não, só tenho 6. 6 eu acho um número muito bom. 6, 7, não costuma dar problema não. A partir disso, depende da turma. Você pode ter uma turma muito disciplinada, ou você pode ter 10 enviados de outro lugar lá fazendo a sua aula. Tá? Então, aí você colocou 6, beleza, mas aí você colocou 6, só que o cara vai dar um bandal, outro bandal, vai sair, bater um dolhô, um duplo portal carpado. Então assim, se o cara ficar dando muito chute aqui, se a sequência for grande, você vai cair no mesmo problema. Muito tempo até chegar. E aí tem a questão da disciplina e tem a questão do aproveitamento da aula. O cara vai ficar mais tempo na fila esperando do que executando o movimento. Tá? Outra coisa. Aqui, lá embaixo, a gente vai fazer aula hoje na quadra, um treino na quadra, e não tem ninguém na escola, tranquilão. Mas geralmente eu dou aula e fica uma galera na grade. A gente tem a grade ali, passa aluno, é mãe, é pai, é todo mundo. E aí eu já coloquei aluno para dar aula aqui, o cara quase formado em educação física, eu falei, pô, o fulano tá bem, pô, se formando, faz aula pelo tempão. O que o garoto fazia? Ele colocava os meninos voltados para a grade. E aí ele queria dar aula, com as crianças vendo o que estava acontecendo lá, o coleguinha correndo, outro chamando. Então assim, se eu tenho um ambiente onde tem fatores de distração, eu coloco as crianças de costas para aquilo.
Ah, mas não dá. Pelo menos quando você for demonstrar, você tem que posicionar as crianças de maneira que elas te vejam e que aqui atrás não tenha fator de distração. Beleza? Tom de voz e linguagem. Isso aí, o cara vai dar aula. O cara pode ser o melhor professor do mundo, conhece tudo de taekwondo. O pai, a mãe e a criança vai achar ele um nada. Não vai ter respeito nenhum. Tom de voz é muito importante. Mais importante até do que a linguagem. Tá? Eu vou falar aqui, você tem que tentar usar o português o mais correto possível. O português é uma língua muito difícil, todo mundo erra, né? Mas a gente como professor, a gente tem que tentar falar o melhor possível. Mas eu até digo o seguinte, você pode até falar errado, mas fala com o tom de voz adequado. Tá? Aí, qual é a técnica para você falar no tom de voz adequado? É gritar? Não é. A técnica mais simples é o seguinte, você olha, como você não tem ainda a experiência, você procura olhar as pessoas que estão mais distantes de você. Porque naturalmente você vai projetar a sua voz em uma distância maior. Então se eu já estou acanhado e eu olho só para os da frente, a tendência é eu falar num tom de voz que só esses vão ouvir. Então eu olho em quem está lá atrás, né, eu amplio a visão, naturalmente eu tendo a colocar a voz no tom certo. Tá? Isso é uma técnica importante. Tom de voz é fundamental. Quem não tem que se preocupar em desenvolver. Beleza? Isso aí. Lá embaixo, aí a gente tem recurso, a tecnologia está aí para isso. Lá embaixo, nas minhas aulas aqui, eu dava aula com microfone de fio, né? Então, só que aí o microfone com fio, ou mesmo sem fio segurando, te deixa sem possibilidade de fazer os movimentos e tal. Então, recentemente eu adquiri um headsetzinho, porque faz muita diferença. Então, assim, se você vive de taekwondo, se você está num lugar que te dá um retorno, vale a pena o investimento. Você vai poupar a sua voz e vai ter certeza que todo mundo vai te entender. Qual o custo desse equipamento? Esse aqui, eu comprei o mais topzinho de linha. Não é para um show, mas é um de boa qualidade, por R$400. Parcelar em 3 vezes, né? 333, não é fim do mundo não. Então é isso. Vícios de linguagem, gírias, né? E erros de concordância. Erros de concordância é coisa que chama atenção. Falar errado a gente fala, mas assim, erros de concordância chama atenção. Nós vai, a gente vamos, né? Por aí tem que ter muito cuidado. Gíria, na hora que você vai falar com a turma, você não pode tipo assim, tipo assim, tipo assim. Né? Ou qualquer outro tipo de gíria. Não é interessante. Palavrão, nem pensar. Palavrão só quando é bronca em atleta. Aí tudo bem. Agora, se na aula, tentar zerar palavrão. Tá? Execução do professor. O professor tem que ser capaz de executar os detalhes técnicos que ele está apresentando. Ele não precisa ser capaz de fazer o movimento com toda a perícia. De repente o cara já tem mais idade, já tem muita lesão, ou já está cansado, tem gente que dá aula, ou trabalha em outras coisas, ou chega no final do dia, vai dar aula, já vai dar um bombolhô rasgando. Não, mas ele tem que demonstrar os detalhes. Se ele está falando com girar pés baixos, ele tem que demonstrar o giro do pé. Se ele está falando a posição do braço, o braço dele tem que estar em harmonia com o que ele fala e com o que ele cobra. Beleza? Então assim, a execução é importante. É interessante que a gente treine pelo menos para manter a execução dos movimentos básicos em dia, né? Mas, não dá, estou ruim, pede o aluno para mostrar. E na demonstração você vai, ele fez bem, mas faltou girar mais o pé, faltou acertar o braço. Então se você sabe os detalhes, você vai dar orientação, mesmo que o aluno não faça, mesmo que você não consiga fazer, você tem que estar, eu não faço mais porque meu quadril não dá, mas aqui é mais assim, tenta fazer mais assado. A execução é importante. Uso de analogias e de movimentos que os alunos já conhecem. De repente, tu vai falar de um mongolô. O aluno está fazendo com o braço afastado. De repente, para ele entender, você fala do patinador, que para girar mais rápido tem que fechar o braço. Ou se ele costuma usar um estilingue,
E você, ó, você vai descer um pouquinho, vai alongar a musculatura como se fosse um estilingue. Então, assim, essas analogias enriquecem a aula e fazem o aluno entender melhor. Tá? Pessoal, até essa partezinha mais... Acabou a parte mais básica, agora já um pouquinho mais técnico. Até aqui, alguma pergunta? Ou algum comentário? Tranquilo? Canal nuclear, algum comentário? Outra coisa, com relação ao tom de voz, e ao posicionamento. Se você tem pais assistindo, essa é uma relação complicada. Às vezes é muito bom, tem professor que gosta, tem professor que não gosta, que o pai fique no ambiente da aula, tem aluno que se sente bem, tem aluno que não se sente bem. É uma relação que às vezes é delicada. Mas se você tem pais que estão assistindo, na hora que você for falar para todo mundo, é interessante que eles escutem também. Tá? Até porque, quando você fala um termo mais técnico, dá uma explicação, eu já ensinei os alunos como é que funciona o diafragma. Eles ficaram encantados com aquilo. Pô, professor, por que você não dá aula de biologia, não sei o quê? E aí, se o pai vê uma situação dessa, é legal para você, é mais um reforço para o professor, ele soma, ele dá aula só de taekwondo, ele ensina outras coisas. Tá? Então, assim, se está falando uma coisa legal, é interessante que os pais também escutem. Tá? Vai ser bom para a sua imagem como professor, com respeito, para tudo isso. Nota aqui, dúvida nenhuma, né? Os métodos de ensino, isso aqui não é só no taekwondo não, tá? Isso aqui é da educação física. Mas esse aqui de baixo eu inventei. Tá? Não sei nem se o nome ideal é esse, depois eu vou falar dele. Isso aí é coisa minha. Então vamos lá. Global. O método global é você ensinar a técnica pelo todo. Você vai ensinar o Monal Shagui, você pega, ó, vai começar na base de luta, vai girar o pé de baixo, vai fazer o movimento, vai cair na base. E a criança vai executar aquilo tudo de uma vez só. Esse é o método global. Existe ainda um método mais global do que isso. Você fala assim, ó, tem quando a luta aqui, um chuta o outro, para cintura para cima, luta aí. Mas esse não costuma funcionar, não. Tá? Vale isso, vale aquilo, não sei o quê. Vê aí como é que você vai. É um método assim, para a construção do conhecimento é muito bonito. A criança vai desenvolver, partir dos conhecimentos dela, não sei o quê. Mas na prática o chute vai ficar todo torto. Então não é muito interessante não. O método global é a técnica inteira. É o fundamento todo que você quer trabalhar. O método parcial, você vai construindo. Né? O nome já diz, pelas partes. Você vai somando. Comentário meu, sempre que você puder usar o global, prefira. Tá? Quando eu comecei a treinar, quase toda aula tinha esse exercício aqui. A gente ficava na base, aí fazia pum, e voltava. Tá, e voltava. Aí depois fazia e voltava. Quase toda aula tinha isso. E assim, o Doryō Shagui, principalmente, fica muito bonitinho, muito certinho e tal. Mas alguns alunos vão ter problemas com isso aí. Entendeu? Na hora que você mandar assim, chuta, aí o cara faz assim. Tem fases no negócio, a coisa fica quebrada. Entendeu? Porque todo educativo, todo exercício gera condicionamento. Todo. Quer ver uma coisa? Você pega um aluno, quando o cara dá 2 chutes, o cara faz assim, ó. Tá. O que ele faz, além de taekwondo? O que esse aluno treina além de taekwondo? Futebol. O cara faz isso aqui, ó, milhões de vezes na escolinha de futebol. Na hora que você manda ele dar 2 chutes seguidos, ele faz 1, tchá, 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 2, tchá, tchá, tchá. É um condicionamento. Qualquer coisa que você treina, que você pratica, você se condiciona. Alguns condicionamentos são positivos, outros nem tanto. Tá? Então a gente tem que ter cuidado. Essa questão desse educativo do Doryō é legal? Para alguns, isso é a minha visão, tá? Minha visão. Para alguns alunos é legal, em alguns momentos é legal. Para você introduzir sempre para todo mundo dessa forma, hoje em dia eu já não concordo. Monal Shagui eu ensino pelo global. Ó, Monal Shagui é assim, tira o pé de baixo, pai, aluno chuta. Eu vou corrigir em cima da execução. Tá? Doryō Shagui, Benryo, tá? Os movimentos mais simples, dê preferência ao global. Cria o vício de travar o chute, o aluno. Você pode criar um hábito do aluno dividir muito o movimento por fases. Entendeu? O movimento tem que ser uma coisa fluida, uma vez só. Entendeu? Agora você pega um aluno que... E aí o educativo ele serve para você introduzir
ou para você corrigir um mau hábito que já está instalado. Você pega o aluno que chuta um dolhão, mas o cara já sai a perna muito dura, diagonal demais. Aí sim, fulano, vamos lá, vamos fazer aqui. Para. E de preferência sem as pausas. Mesmo que você divida, na hora que você junta uma coisa na outra, você dá fluidez. Entendeu? Pô, Alan, mas eu gosto muito desse exercício, porque eu sempre treinei assim, meus alunos fazem, eu acho que funciona. Beleza, mas então tenta fazer sem as pausas. Depois que você soma uma coisa na outra, e aí é um detalhe interessante. Vai usar o parcial, sempre que você agrega uma outra parte, tem que ter fluidez. Você não pode marcar muitas fases. Beleza? Método misto. Método misto é o seguinte, você começa pelo global. E aqui a gente acaba usando. Você começa pelo global. Mas aí você identifica que